já começa a fazer um punhado de bobagem, vai e volta e tal. Por exemplo, na Fazenda, colocar indústria e comércio, planejamento junto com Fazenda é um erro grave, porque o planejamento controla o orçamento e a Fazenda arrecada. A indústria e comércio estimula a indústria e o comércio exterior. São três tarefas diferentes e antagônicas umas às outras. Por isso que se organizou dessa forma, de maneira que o presidente, sabendo o que fazer, media os conflitos e vai arrumando os abusos de um ou de outro. Ficou tudo na mão do Ministério da Fazenda, cuja tendência é guardar o dinheiro e aumentar a arrecadação, especialmente no ambiente de crise financeira grave como essa que nós estamos fazendo. E aí sobrou para o Ministério do Trabalho. Um país, volto a dizer, que tem 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Um país em que a informalidade já atinge quase metade da força da economia, precisa dramaticamente refletir sobre o mercado de trabalho, sobre sua engenharia institucional, sobre a condição de gerar emprego, sobre a condição de formalizar o mercado de trabalho, e eles simplesmente esquartejaram as tarefas, e aí você tem coisas graves que ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer. Por exemplo, toda a fiscalização do trabalho, diz que vai lá para o Ministério da Justiça. Ora, no Ministério da Justiça já está o combate à corrupção, já está o enfrentamento do crime. Você acha que é serviço pouco, ainda vai botar a fiscalização das relações de trabalho num ambiente em que a prepotência empresarial praticamente tomou o centro do governo? Eu tenho dúvida se isso vai funcionar. Aliás, eu tenho certeza que não vai funcionar. Isso. Muita gente, a Priscila Rocha, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, é professora e está preocupada com o futuro da educação no Brasil, sobre o novo ministro, e muita gente perguntando sobre escolas sem partido. Sua opinião? Estão me perguntando sobre educação, novo ministro e escola sem partido. Vamos de trás para diante. Escola sem partido é uma baboseira e não há outra palavra, porque desde o iluminismo, não é, da renascença, que extingue as trevas, não é, do obscurantismo da Idade Média, nós aprendemos que a melhor escola é aquela que garanta ao professor, ao mestre, a liberdade de cátedra. Esse é o grande valor universalmente pacificado, em que o professor, na sala de aula, é absolutamente livre para professar a sua vocação, que é ensinar aos jovens. A pedagogia ideal é, modernamente, aquela que ensina ao jovem a pensar. Não é aquela que transmite informação passiva, é aquela que ensina o jovem a perguntar. Idealmente, tudo deveria ser dito ao jovem estudante de forma contraditória e dupla. Então, as teses sobre o descobrimento do Brasil, se foi por acaso, se foi uma trama da disputa entre Portugal e Espanha, tudo isso devia ser ensinado, porque flui daí a capacidade crítica do jovem estudante de ele próprio pensar com a sua própria cabeça. Essa gente que não conhece absolutamente nada, inventou agora essa patuscada. E a senhora, professora, imagine que tarefa seria, só para a gente rir para não chorar, que tarefa seria você fiscalizar algo ao redor de 50 mil professores nas salas de aula para garantir que o professor, em algum momento da sua lição, não estaria professando alguma predileção ideológica. Como se predileção ideológica nenhuma fosse possível. Na verdade, o que eles querem, e a gente está vendo aí na Constituição do governo, é uma escola com o partido da reação, com o partido que explica com um anacronismo ideológico aquilo que é a injustiça, a desigualdade. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, e isso é a beleza da institucionalidade democrática, vai logo mais pôr um ponto final nessa estupidez, porque isso na prática eu também considero inconstitucional. Você não pode violar a autonomia do professor em sala de aula. É claro que o professor deve ele próprio ter a prudência, não é, de não querer fazer a cabeça de ninguém. Mas eu que tenho filhos, que já eduquei 3, que tenho um novinho agora, nunca me preocupei com o que eles ouvem na escola. A gente conversa em casa. Quem educa filho não é só a escola, quem educa filho é a família. São os pais, é a vida, é a rua. E a escola o que dá a ele é um método, e é preciso respeitar a autonomia do magistério.